Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Continuamos aqui com o estudo do livro O Segredo, da Rhonda Byrne. Se és novo, nova por aqui, o meu nome é Carmen e todas as segundas-feiras eu partilho aqui no canal um vídeo relacionado com 3 temas que fazem parte da minha vida. Eles são espiritualidade, autoconhecimento e higiene mental. São temas que fazem parte da minha vida porque eu estou na minha jornada de espiritualidade há mais de 10 anos e são temas, tópicos com os quais eu me identifico e gosto de falar sobre, não só na minha vida fora aqui do YouTube, mas também aqui no meu cantinho da internet. E o que eu tenho feito aqui no canal é partilhado algumas das minhas reflexões acerca do livro O Segredo, de Rhonda Byrne. Este é um livro que tem quase 20 anos, foi escrito em 2006, publicado pela primeira vez em 2006. Existe também um documentário que na verdade saiu, foi lançado em DVD, imaginem só, em DVD, antes da publicação do livro, e é um documentário que existe aqui no YouTube. Se puseres no motor de busca O Segredo documentário, vai aparecer. Eu sei que existe em inglês, na língua original, existe também com legendas em português, e se eu não estou em erro, eu ainda não fui confirmar, eu acho que existe o documentário traduzido, não é? Em português de Portugal. E nesta quarta, sim, esta é a quarta parte desta série de vídeos. Eu vou falar acerca de 3 capítulos diferentes no livro. Os capítulos são O Segredo do Dinheiro, O Segredo das Relações e O Segredo da Saúde. Nós já sabemos, se tu já assististe os últimos vídeos que eu tenho partilhado aqui, se ainda não assististe, eu incentivo-te a ires assistir às primeiras 3 partes e depois regressas aqui. Já sabes o que é o segredo. O segredo nada mais é do que a lei da atração. Então, nestes capítulos, vamos aprender um bocadinho mais acerca do segredo da lei da atração manifestada no dinheiro, nas relações e na saúde. Começando pelo dinheiro, eu estou na página errada. Eu vou lendo aqui algumas passagens do livro que fizeram sentido para mim. E começa aqui com este parágrafo que foi escrito pela autora. E lê-se o seguinte aqui. Para atrair dinheiro, deves focar-te em riqueza. É impossível trazeres mais dinheiro para a tua vida quando notas que não tens suficiente, porque isso significa que estás a ter pensamentos de que não tens o suficiente. Foca-te em não ter dinheiro suficiente e criarás, sem querer, mais circunstâncias relativas a não ter dinheiro suficiente. É algo que eu partilhei convosco em vídeos passados, da força do pensamento, não é? Se nós projetamos ou pomos o nosso foco numa determinada coisa, numa determinada situação, é para lá que a nossa energia vai. E é o que nós vamos receber do mundo. A autora termina este parágrafo com a seguinte frase: deves focar na abundância de dinheiro para a trazer até ti. E uma coisa que eu quero sublinhar aqui, isto não significa, e eu não acredito que a autora quis dizer isso de alguma forma, que então, mas as pessoas que morrem à fome, porque ainda temos pessoas no planeta Terra que infelizmente morrem à fome, as pessoas que não têm, todas as pessoas que não têm dinheiro, é porque não têm capacidade de manifestar. Não, há pessoas que não têm uma coisa básica que eu tenho e que sei que a maior parte das pessoas que me assiste tem, que é liberdade. Liberdade de escolha, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de acesso a conhecimento, liberdade de deslocação, liberdade de sonhar. Há pessoas que não têm as suas necessidades básicas respondidas, não há resposta para isso. Então não é para estas pessoas que eu estou a falar e não é para estas pessoas que tenho a certeza que a autora está a falar. A autora está a falar para pessoas como eu e parte do princípio para pessoas como tu, que são capazes de se autorresponsabilizarem pelas suas escolhas, que são livres para tomar escolhas, para pensar de formas diferentes. E nós sabemos que há pessoas no mundo que ainda não têm essa opção.
E assim, eu vejo isso e tomo isso como um motivo de gratidão. A minha liberdade. Assim, eu sou muito grata pela minha liberdade. Muito, muito, muito. Eu cresci em Portugal, vim para cá com 1 ano. A minha família e eu somos, a minha família incluindo eu sou angolana, e então eu sei de como foi a vida lá, eu pergunto à minha família, eu já perguntei muito, agora que sei, já não falamos com tanta frequência sobre isso, como era a vida lá, e a verdade é que era uma vida muito, muito difícil, a começar pela falta de liberdade, por não haver liberdade sequer para sonhar. E é um motivo de gratidão sermos livres e termos essa possibilidade de sonhar. Mas voltando aqui ao tema do livro, a autora continua a escrever o seguinte: atrai a abundância. A única razão por que as pessoas não têm dinheiro suficiente é o facto de estarem a bloquear o dinheiro que vem na sua direção com os seus pensamentos. Todos os pensamentos negativos, emoções ou sentimentos estão a bloquear coisas boas, a impedi-las de chegar a ti. E isso inclui o dinheiro. Não é que o dinheiro te esteja a ser negado pelo universo, porque todo o dinheiro que reclamas existe neste momento no invisível. Se não tens o suficiente, é porque estás a impedir que o fluxo de dinheiro venha até ti. E estás a fazer isso com os teus pensamentos. Deves deixar que os teus pensamentos de falta de dinheiro sejam em menor quantidade do que os tenho mais que dinheiro suficiente. Basicamente, tenho mais pensamentos de abundância do que de falta e conseguirás inverter o fiel da balança. Isto recorda-me de algumas interações que eu tenho tido com um amigo em que, por algumas vezes, ele disse-me a seguinte frase. Assim, ele não me disse isso uma vez. Eu acho que ele disse-me 2 vezes, ok? Ele disse-me a primeira vez. Ok, eu descobri que o meu problema não é... ele disse... Eu descobri que o meu problema não é ter dinheiro. O meu problema é que eu não recebo o suficiente. E eu fiquei... Ok, então o que é que tu vais fazer sobre isso? E já nem me lembro. Isto foi a primeira vez que tivemos essa conversa. Segunda vez, disse-me a mesma coisa. O meu problema não é não ter dinheiro suficiente. É eu não receber o suficiente. Eu disse, sim, ok, amiga, assim, já é a segunda vez que tu me estás a dizer isso. O que é que tu vais fazer? Estavas a fazer aquele curso porque querias mudar de área laboral. Como é que isso está? E depois eu tenho que voltar. Nanana. E eu, então é exatamente nisto que tu tens de concentrar. Já é a segunda vez que tu estás a reclamar disto. E o bom de nós estudarmos este livro é que, para além de nós termos o conhecimento, nós queremos partilhá-lo com os outros. Eu acho que a maior riqueza, um dos pilares de abundância, de prosperidade, para mim, não é só a partilha ou o fluxo, a partilha do que eu tenho e o fluxo, não é, do dinheiro. É o fluxo também de conhecimento, de educação, de sermos capazes de dizermos às pessoas que nos são queridas, a amigos, a familiares, chega, podes fazer de forma diferente. Ok, já te apercebeste que é isso? Ótimo. O que é que tu vais fazer agora? Toma ações que vão ao encontro daquilo que tu queres, porque acho que tanto eu como tu sabemos que reclamar não leva a lado nenhum. Esses pensamentos negativos não vão levar a lado nenhum. Sem contar que quando damos passos em direção àquilo que queremos, eu gosto de imaginar, não sei, isto é na minha cabeça, os meus filmes, eu gosto de imaginar que quando damos um passo, o universo, a força criadora, Deus olha para nós e vê, não, ok, já, ele está mesmo comprometido, ela está mesmo comprometida. Não é que não é que o universo não fosse fazer antes, mas é, ele está a dar o passo, ele está a dar o passo. Deixa-me reorganizar aqui o caminho, deixa-me fazer aqui as coisas, porque nós também nos queremos aproximar. E uma coisa que eu menciono muitas vezes neste canal é que temos de fazer a nossa parte. Não podemos pura e simplesmente
isentarmos de responsabilidade. Eu vou pedir e vai acontecer. É assim, ok, tipo, mas não vais pedir sentada no sofá, não é? Vais fazer alguma coisa. E um bom exemplo é quantas pessoas, eu tenho a certeza, eu não sei se é o teu caso, se não é o teu caso, é o teu caso, que tem esta coisa de, não, eu quero fazer um vídeo para o YouTube, eu quero começar a fazer vídeos no YouTube, e não começam. Começa, dá o passo. Se vai dar em nada, se vai dar em alguma coisa, se vai dar em muita coisa, se vai dar em pouca coisa, o meu pensamento é, não é comigo. Eu estou a fazer o meu trabalho, que é, eu comprometi-me, disse que todas as segundas-feiras ia fazer um vídeo, ia publicar um vídeo, e estou aqui. E o engraçado do universo é que as coisas vão-se arranjando, vão-se orquestrando, não é? É uma palavra que eu gosto muito. E, assim, vocês vão de reparar, eu aqui no meu canal, eu não tenho muitas visualizações, eu não tenho muitos subscritores, mas a quantidade de interações que eu tenho tido, para mim, e são pessoas que são estranhas, que eu não conheço de lado nenhum, mas são pessoas com as quais eu me conecto. E para mim é prova de que o universo realmente reforça ou enfatiza, ou melhor, está do nosso lado quando nós tomamos passos e agimos em concordância com aquilo que nós queremos. Mas voltando aqui ao tema de dinheiro, desmistificar também, eu penso que é importante nós refletirmos, e se é o teu caso, tu refletires e olhares para a origem destes teus pensamentos, ou se já é um pensamento que se prolonga há muito tempo, que já tem várias raízes, para essas tuas crenças de que, falando em dinheiro, o dinheiro é sujo, que as pessoas que têm dinheiro são pessoas más, que não há dinheiro para toda a gente, que tu nunca vais ter dinheiro suficiente. Às vezes estas crenças, na verdade, ok, são votos de pobreza que tu fazes contigo. Falando aqui em responsabilização. E eu falo de um lugar em que, assim, eu já estive aí e não me levou a lado nenhum. Eu prefiro desculpa. Eu prefiro este lado eu prefiro este lado da moeda. Porque realmente os pensamentos negativos no que toca a dinheiro não levam a lado nenhum. Começar a refletir e a olhar para o dinheiro com outros olhos. Eu gosto de olhar para o dinheiro como uma ferramenta. Eu gosto de olhar para a abundância, para a prosperidade no geral, para a riqueza, ok? Porque, ok, o capítulo aqui, ela escreve sobre dinheiro, mas eu gosto de ver como riqueza, e riqueza vai muito além do dinheiro. É aquela questão de sermos livres, de termos liberdade de expressão, de pensamento, de termos relacionamentos saudáveis connosco, com as pessoas à nossa volta, pessoas que nos põem numa frequência mais elevada, não pessoas que nos põem para baixo, porque, vamos ser sinceros, ninguém gosta de estar ao pé de pessoas negativas, não é? E a verdade é que pessoas negativas atraem pessoas negativas e pessoas equilibradas atraem pessoas equilibradas. A verdade é essa. Vivemos num mundo de dualidade e às vezes sim, deixamos-nos ir abaixo e temos pontos baixos, dias mais pesados, mas este trabalho também eu gosto de olhar para a jornada de espiritualidade como também uma prática de nos relembrarmos deste conhecimento que nós temos. Se calhar eu posso pensar de forma diferente. E estes meus pensamentos diferentes começam a trazer-me resultados ou começam a tornar a minha realidade diferente. Uma frase que eu também sublinhei aqui da autora foi a seguinte: o atalho para tudo o que tu queres na tua vida é ser e sentir-te feliz agora. Para além de ter, esta visão e fazer estas práticas de visualização, de gratidão,
é realmente percebermos que o que nós temos neste momento é o suficiente. É o suficiente para conseguirmos atingir mais. Há um parágrafo que me chamou muita atenção aqui no livro, ainda neste tópico de dinheiro. E é uma partilha de alguém. Eu não vou ler a partilha inteira, mas basicamente a pessoa diz que antes de assistir ao filme O Segredo, não é? O documentário, ela ficava sempre muito em baixo, eram só mais contas, e já ficava exaltada porque recebia uma conta e já sabia que vinha outra. E a pessoa partilha o seguinte: nunca abria as minhas contas antes de estar no estado de sentir que eram cheques. Então, depois de abrir, depois de ver o filme, depois de assistir ao filme, já me lembro, depois de assistir ao filme O Segredo, a pessoa passou a mudar a forma com que olhava para as suas contas. Okay? E ela diz: nunca abri as minhas contas depois de ver depois de ver o filme, nunca abri as minhas contas antes de estar no estado de sentir que eram cheques. Se abrisse as minhas contas antes de me convencer a mim própria, o meu estômago contraía-se quando as abria. Sabia que a emoção do contrair do estômago estava a atrair poderosamente novas contas. Sabia que tinha que apagar esse sentimento e substituí-lo por sentimentos de alegria para poder trazer mais dinheiro para a minha vida. Perante uma montanha de contas. Esse jogo funcionou para mim e mudou a minha vida. Existem muitos jogos que tu podes criar e saberás o que funciona melhor para ti pela forma como te sentes por dentro. Quando finges e brincas, os resultados vêm depressa. E estas coisas, ela fala de jogos, não é? De olharmos para a vida como se fosse uma brincadeira. E depois vem-me aquela frase, agora lembro, não é? Às vezes as pessoas, e são as pessoas mais velhas, não é? Que dizem: a vida não é uma brincadeira, não pode ser não sei o quê. Não, até pode. E ela fazia esse jogo com ela mesma, que era: não, todas as contas que eu abrir, eu vou ficar com o mesmo entusiasmo como se fosse um cheque. Mudar ou transmutar essa energia. E sabem que mais? Eu agora acabei de me lembrar. Isso é uma coisa, eu não faço exatamente isso, mas sempre que eu pago as minhas contas, eu pago as minhas contas com alegria. Eu juro, eu vou pagar a água, a eletricidade, a minha renda, o telemóvel, não é? Para ter chamadas, internet. E eu estou a digitar no multibanco, porque eu ainda gosto de ir ao multibanco, eu não gosto de fazer pelo telemóvel. Sei que é possível, mas não gosto. E eu estou a digitar os números no multibanco e eu estou: meu Deus, muito obrigada, eu sou tão grata por ter este dinheiro. Ai, que bom que eu estou a pagar esta conta. Que bom que eu tenho dinheiro para pagar esta conta. E já me deixa num sentimento completamente diferente. E é um sentimento de gratidão. No final, é um sentimento de gratidão. Um sentimento de reconhecimento que eu tenho o suficiente. Ok, sim, eu tenho contas, mas sabes que mais? Eu tenho dinheiro suficiente para pagar as minhas contas. E quero fechar este capítulo, ainda temos algum tempo, sim, acho que vou conseguir falar sobre os 3 capítulos. Quero fechar este capítulo com algo que eu sublinhei aqui. É uma partilha de James Ray. Ele escreve o seguinte: descubro muitas pessoas que ganham montantes exorbitantes de dinheiro, mas que têm relações péssimas. E isso não é riqueza. Pode-se perseguir o dinheiro e ficar milionário, mas isso não garante que se fique rico. Não estou a sugerir que o dinheiro não faz parte da riqueza. Claro que faz parte, mas é apenas uma parte. E depois, também encontro muitas pessoas que são espirituais, mas estão sempre doentes e falidas. Isso também não é riqueza. A vida deve ser rica em todas as áreas. Sim, eu atrevo-me a dizer, para mim a vida tem que ser abundante. Para mim a vida tem que ser abundante, coisas boas, prosperidade. Eu quando penso na minha vida próspera e quando penso em riqueza, eu penso não só na minha riqueza. Eu não quero ser rica sozinha.
Não quero, se calhar há pessoas que querem. Eu não quero. Eu quero ser rica com a minha comunidade, eu quero ser rica com a minha família, riqueza de saúde, de bem-estar, de abundância, de prosperidade. E quero viver numa realidade em que somos todos abundantes. Eu acredito que isto é possível e faço a minha parte para que seja na minha realidade e para que também eu possa ser uma bênção na vida das outras pessoas e possa ajudá-las a trazerem essa realidade para as suas vidas, se é isso que elas querem também para si. Passando ao próximo capítulo, que é o 6º capítulo, o segredo das relações. Então, a lei da atração aplicada às relações. E eu aqui sublinhei o seguinte: qualquer ação empreendida deve ser precedida por um pensamento. Ou seja, qualquer ação que tu tomas começa por um pensamento. Os pensamentos criam as palavras que pronunciamos e os sentimentos que sentimos, as nossas ações. As ações são particularmente poderosas porque foram pensamentos que causaram a nossa ação. Este pequeno parágrafo aqui resume quase todo o livro. Quase todo o livro. Tudo começa por um pensamento. Os pensamentos criam as palavras. As palavras provocam, não é, aqui um sentimento e o sentimento, por sua vez, leva à ação. Então, as ações são, sim, muito poderosas. Aquilo que nós fazemos é muito, muito poderoso porque tudo começou com um pensamento. Não é assim, não é? Atrevo-me a dizer, não é de loucos. É super simples e ao mesmo tempo de loucos. Eu sublinhei aqui o seguinte também. Quando queres atrair alguma coisa para a tua vida, garante que as tuas ações não contradizem os teus desejos. E aqui há uma história que é partilhada pelo Mike Dooley. É a história de uma mulher que queria atrair para a sua vida o parceiro perfeito. Tinha feito tudo da melhor forma. Clarificou tudo aquilo que queria nele, fez uma lista pormenorizada das suas qualidades e visualizou na sua vida. Apesar de fazer todas estas coisas, não havia sinal dele. Depois, um dia, ao chegar a casa e ao estacionar o carro, a meio da garagem, percebeu de repente que as suas ações contradiziam o que ela queria. Se o seu carro estava no meio da garagem, não havia lugar para o carro do seu parceiro perfeito. As suas ações diziam poderosamente ao universo que não acreditava que fosse receber aquilo que pedia. Então arrumou imediatamente a garagem e estacionou o carro de um lado, deixando lugar para o carro do seu parceiro perfeito do outro lado. Foi depois para o quarto e abriu o guarda-fatos, que estava repleto de roupas. Não havia lugar para as roupas do seu parceiro perfeito. Tirou então alguma da sua roupa para libertar espaço. Também tinha andado a dormir no meio da cama e começou a dormir do seu lado, deixando espaço para o seu parceiro. Esta mulher relatou a sua história a Mike Dooley num jantar e sentado ao seu lado na mesa estava o seu parceiro perfeito. Depois de ter realizado todas estas ações poderosas e agido como se já tivesse recebido o seu parceiro ideal, ele entrou na sua vida e são hoje casados e felizes. E assim, eu sei que isto parece história. Não, isto é uma história num livro, não. Eu ia dizer, isto parece uma história de um livro. Isto é literalmente uma história que é relatada num livro. Mas eu já não me lembro quem é que me tinha contado isto. Mas a rapariga fazia, mulher, o que ela fazia é, ela quando ia, nestas coisas dos jogos, não é? Podemos fazer vários jogos e a vida pode ser sim uma brincadeira. O que ela fazia? Ela tinha tudo na casa e ela queria um namorado, um parceiro, não sei qual era o nome que ela dava. Ela queria alguém na sua vida, um relacionamento amoroso. O que ela fazia? Ela ia jantar, punha 2 pratos na mesa. E olha, eu sei quem é. Agora lembro-me de outra pessoa. Uma mulher que ia jantar fora. Ai, meu Deus. Yeah. Ela ia jantar fora e a pessoa perguntava. Ela à entrada a pessoa perguntava: então é mesa para um?
Ela dizia, sim, a mesa para um. Então eu dava-lhe uma mesa que tinha 2 lugares. E quando a pessoa ia tirar o prato, ela dizia, não, 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 deixa o prato. E ela também encontrou o seu parceiro. E pelo que eu sei, ainda estão juntos. Não sei, porque são tantas histórias que eu tenho encontrado e tantas pessoas. E o bom também de fazermos este estudo, de ganharmos mais conhecimento, de lermos estes livros, é que depois vamos atraindo pessoas que estão na mesma frequência e vamos conhecendo histórias de pessoas reais, de carne e osso. Não é uma história no livro do segredo da Rhonda Byrne. É uma história de uma pessoa que está ali à tua frente e te está a dizer, olha, eu fiz isto e resultou. Ponto final. O que tu achas, o que tu deixas de achar é contigo, mas para mim resultou. E eu acho isto maravilhoso. Quero continuar aqui a ler. Se não se tratar a si com amor e respeito, está a emitir um sinal que diz que tu não és suficientemente importante, suficientemente valioso ou valiosa, nem muito merecedora. Existe abundância para todos e é da responsabilidade de cada um fazer os seus próprios desejos. A nossa responsabilidade termos os desejos do nosso coração, que é uma coisa que eu digo, eu não sei se alguma vez partilhei aqui no canal, mas às vezes há coisas que eu até estou a falar com as pessoas, eu tenho o meu diário onde eu escrevo regularmente, mas eu dou por mim em conversas e eu até digo às pessoas o desejo do meu coração, eu vou dizer qual é o desejo do meu coração, vocês vão pensar que é uma coisa super fútil. E da última vez eu disse a uma amiga, o desejo do meu coração é participar numa festa de empresa. Porque eu nunca estive numa festa de empresa e quero muito. Recentemente eu recebi o convite para uma festa de empresa, depois acabou por não acontecer. Mas eu digo às pessoas, o desejo do meu coração é... Eu até ponho a mão no coração e digo... O desejo do meu coração é participar na festa de uma empresa. Uma coisa tão simples, tão trivial. Eu só quero participar na festa de uma empresa. Há pessoas que têm desejos. Este é o desejo do meu coração neste momento. Daqui a 5 segundos pode ser diferente. Mas é da minha responsabilidade. Eu responsabilizo-me por isso. Responsabilizo-me por dizer às pessoas que o desejo do meu coração, dizer às pessoas, e mais importante, dizer ao universo, que o desejo do meu coração é participar na festa de uma empresa. E eu acho que este aqui é o último... Não, é uma das últimas frases deste capítulo acerca das relações, ou do segredo da lei da atração aplicada às relações. A tua tarefa és tu. Quando tu fazes com que te sintas bem seja uma prioridade, essa frequência magnífica irradia e toca todos o que te estão próximos. E às vezes, eu há pouco dei o exemplo de verbalizar, mas muito deste trabalho de jornada, de espiritualidade, deste trabalho individual, esta tarefa que és tu, não é? É uma questão de frequência, é uma questão de energia, é uma questão de pensamentos e da crença de que os pensamentos atraem os nossos desejos. Se não te encheres a ti próprio de amor, não terás nada a dar a ninguém. Assim, esta frase é poderosíssima, porque uma coisa que eu acredito e eu vejo muito é que ninguém é capaz de dar aquilo que não tem. Um belo exemplo é se chegar aqui alguém, bater à minha porta e pedir sal. Se eu não souber o que é sal, começa por isso. Se eu não tiver sal, eu nunca vou ser capaz de dar àquela pessoa sal. Começa assim um exemplo super prático que para mim é aplicado a sentimentos, a várias coisas na vida. E a Rhonda escreve aqui sobre isso. Se não te encheres a ti próprio de amor, não terás nada a dar a ninguém. Por isso é primordial que te trates a ti primeiro. Trata da tua felicidade primeiro. As pessoas são responsáveis pela sua própria alegria. Quando se trata da tua felicidade e fazes aquilo
que te faz sentir bem, é uma alegria estar ao teu lado. E tu transformas-te num exemplo brilhante para qualquer criança ou adulto na tua vida. Quando sentes alegria, nem sequer tens de pensar em dar. Há uma partilha natural. Pá, é muito isto. É muito, muito isto. Eu não me canso de falar sobre a minha sala, porque demorei 13 anos aqui chegar. Eu acho que em todos os vídeos vou-se falar da minha sala repleta de plantas. E uma coisa que era uma visualização minha, que era um desejo meu, que era um sonho meu, acabou por se tornar uma bênção na vida das pessoas. Eu tenho amigos, pessoas que vêm à minha casa e dizem: eu sinto-me tão bem aqui, eu sinto-me tão acolhida. E digo: sim, é a energia desta casa, é exatamente o que eu queria. Eu nem tenho que abrir a boca, as pessoas falam por si, ou falam por mim. Eu quero fechar, eu sei que já vão aqui meia hora de vídeo, mas quero falar ainda aqui do segredo aplicado à saúde, da lei da atração aplicada à saúde. Eu acho que vou só ler aqui este parágrafo para não se tornar muito longo. Se alguém está numa situação em que está doente e tem uma alternativa de tentar explorar o que lhe vai na mente pela criação da situação, em vez de usar remédios quando se trata de uma situação grave que pode de facto trazer-lhe a morte, então é óbvio que os remédios são o caminho correto a seguir. Enquanto a pessoa explora o que a mente está a fazer, não se deve negar a medicina. Todas as formas de cura têm o seu lugar. Eu gosto muito, muito desta frase. Todas as formas de cura têm o seu lugar. E na jornada de espiritualidade e no que toca a desenvolvimento pessoal, espiritualidade, encontramos vários tipos de terapias ditas alternativas, não é? Mas eu gosto desta frase porque afirma que não se deve negar a medicina. Todas as formas de cura têm o seu lugar. Enquanto uma pessoa faz medicação, pode fazer este trabalho de visualização. Enquanto faz o trabalho de visualização, pode tomar a sua medicação, pode e deve tomar a sua medicação. E a autora continua neste parágrafo com o seguinte: a cura através da mente pode funcionar em harmonia com a medicina. Se houver dor, os remédios podem ajudar a eliminar a dor, o que permite depois à pessoa conseguir focar-se com mais força na sua saúde. Pensar na saúde perfeita é algo que todos podem fazer em privado, consigo próprios, aconteça o que acontecer à sua volta. Há uma parte aqui que eu me lembro deste capítulo que eu quero partilhar também antes de encerrar o vídeo, antes de terminar o vídeo. E uma coisa que eu aconselho, principalmente nesta parte da saúde, para quem está ou se tu que me estás a assistir e estás aqui num momento de vulnerabilidade no que toca à saúde, estás num momento em que foste diagnosticado ou que tens um diagnóstico de uma doença, de um problema de saúde, eu aconselho vivamente, para além de continuares com os tratamentos, não é? Com a medicação, com o psicólogo, psiquiatra, um médico que está a acompanhar, assistir ao documentário, ao filme O Segredo, porque lá há relatos incríveis e eu sinto que o filme também abre a nossa mente a outros tipos de cura, para além do convencional, e de uma cura do espiritual, do mental, este trabalho que é tão importante para o mental. Pelo menos eu considero. E eu queria fechar aqui com esta frase que diz o seguinte: não ouças as mensagens da sociedade sobre doenças e envelhecimento. As mensagens negativas não fazem nada por ti. Eu acho isto muito, muito importante. Todos os dias nós somos bombardeados com 1001 mensagens negativas e de forma inconsciente elas vão fazendo morada na nossa cabeça. Uns são pensamentos que se vão, outros criam raízes e transformam-se em crenças, mas é importante termos estes momentos de reflexão e esses momentos em que nos apercebemos: se calhar eu posso fazer de forma diferente. Como a outra, ouvir as histórias inspiradoras de outras pessoas, ler livros que nos inspiram, consumirmos conteúdos que nos inspiram, é
tão, tão, tão importante, faz tanta diferença para a tua jornada de espiritualidade, de autoconhecimento, para as tuas práticas de higiene mental. Mas no geral, eu espero que este vídeo te tenha ajudado. Deixa um gosto, porque para mim faz toda a diferença, e vai interagindo comigo aqui nos comentários. Eu quero saber se tu aplicas a lei da atração nos teus relacionamentos, na saúde, no que toca a dinheiro, a riqueza. Como é que tu vês o dinheiro? Como é que tu vês a riqueza? O que é riqueza para ti? Que eu tive a oportunidade de partilhar o que é para mim aqui. E nós vemo-nos daqui a alguns dias para o final, para a última parte do estudo do livro O Segredo. Até lá, cuida-te. Tchau.